Olá, meu nome é Luciano, sejam bem-vindos ao canal Laboratório Química Experimental e a aula tema número 11 será Indicadores ácido-base. O objetivo desse experimento é identificar ácidos e bases utilizando indicadores. A identificação de ácidos e bases era realizada nos primórdios da química por meio de reconhecimento de um ácido através do seu sabor azedo em solução aquosa e, no caso das bases, eram identificadas pelo seu sabor adstringente. O método de identificação não é mais aconselhável pelos perigos existentes nessa ação, como queimaduras, intoxicações, e em alguns casos pode provocar danos irreversíveis. Portanto, o método mais comum de identificação de um ácido ou de uma base é o uso de indicadores. Os indicadores são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam a capacidade de mudar cor na presença de um ácido ou de uma base, pois essas duas apresentam comportamentos químicos opostos uma à outra. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de mudar de cor conforme o pH do meio. Isso significa que quando esses indicadores de pH são inseridos em contato com uma solução ácida, adquirem determinada cor, mas quando inseridos em meio básico, apresentam outra coloração. Os indicadores ácido-base são constituídos de um ácido fraco ou uma base fraca que entra em equilíbrio com sua base ou ácido conjugado, respectivamente, e o ácido fraco possui uma cor, enquanto sua base conjugada possui outra, conforme será demonstrado no experimento a seguir com indicadores ácido-base. Iniciaremos a prática indicadores ácido-base, utilizando ácido clorídrico 0,5%. O ácido clorídrico será transferido em 1 ml para tubos de ensaio para serem testados com papel tornassol azul, papel tornassol vermelho, fenolftaleína e alaranjado, indicador alaranjado de metila. A transferência do ácido clorídrico do becker para o tubo de ensaio, realizado com auxílio de um pipetador automático. Na próxima etapa, será utilizado hidróxido de sódio, solução 2 normal, transferindo-se 1 ml para o tubo de ensaio correspondente, devidamente identificado. Vinagre de álcool 4%, vinagre de uso comercial, alimentício. O mesmo procedimento, transferência de 1 ml para os respectivos tubos de ensaio. Lembrando que, pela lei de Chatelier, caso o indicador seja composto de um ácido fraco em equilíbrio com sua base conjugada e entrar em contato com uma solução ácida, aumentará a quantidade dos íons hidrônio H3 ou mais no meio, e essa quantidade de íons é diminuída por meio de uma reação com a sua base conjugada, deslocando o sentido do equilíbrio para a esquerda para formar o ácido fraco, ficando com a cor A. O procedimento nessa etapa consiste na utilização de suco de limão, foi devidamente filtrado, também 1 ml,
Na próxima etapa, a utilização de leite e magnésio. É importante realizar o processo de agitação, homogeneizando desta forma a solução. Nesse caso, utilizando uma bagueta ou bastão de vidro para homogeneizar e evitar entupimento no pipetador na ponta. Transfere-se também 1 ml de solução de hidróxido de magnésio ou leite de magnésia. E finalmente será realizada a transferência com sabão líquido, utilizando pipetador automático. E na etapa seguinte, realizado então o comparativo das cores entre as substâncias ácidas e bases escolhidas em relação aos indicadores a serem testados nos tubos de ensaios. Todos os tubos receberam 1 ml da respectiva amostra. E temos finalmente o detergente para o teste final a ser realizado com indicadores ácido-base. Lembrando que o indicador ácido-base é uma substância que apresenta colorações bem definidas, dependendo da acidez ou da basicidade da solução. A maior parte dos indicadores são sintéticos, obtidos no laboratório, e alguns naturais. Então, iremos utilizar o papel tornassol azul, que será inserido nos tubos de ensaio, e observaremos se há ocorrência ou não de mudança de cor em relação ao contato do papel tornassol com a respectiva solução. No caso do ácido clorídrico, percebe-se então a mudança da cor azul para a cor vermelha. O tornassol tem faixa de viragem no pH entre 5 e 8, ou seja, o vermelho para meio ácido e o azul para meio básico. O teste agora na solução de hidróxido de sódio, percebe-se que o papel permanece com a cor azul inalterada. E todos os demais testes serão realizados com as outras soluções, com vinagre, suco de limão, leite e magnésia, sabão e detergente, utilizando os papéis indicadores, no caso papel tornassol. Então, no caso do vinagre, percebe-se, portanto, também a mudança da cor azul para vermelha. O quarto tubo contém suco de limão. Também pode ser observada a mudança de cor azul para vermelha. O tubo 5, que contém o leite de magnésia, percebe-se também que não há mudança de cor. Então, indicativo para o uso de papel tornassol azul é de que as soluções em contato com o papel tornassol, se o papel tornassol azul ocorrer mudança de cor, é um indicativo de ácido, e permanecendo a cor azul, evidencia uma substância básica. Mesmo procedimento com o sabão. O sabão, em média, tem um pH em torno de 12, permanece a cor azul. E, finalmente, o detergente também permanece a cor azul. Próximo passo, utilizar o papel tornassol vermelho, também para avaliar a mudança ou não de cor em relação às soluções preparadas.
Utilizando-se o mesmo procedimento, utilização de uma pinça metálica, mergulha-se o papel na solução e verifica-se que na solução de ácido clorídrico a cor vermelha permanece, sendo indicativo, portanto, de uma solução ácida. Importante frisar que cada papel ou solução indicadora apresenta uma cor em pH abaixo da viragem e uma cor em pH acima da viragem. No caso específico do tornassol, conforme já foi citado, a faixa de viragem fica entre 5 e 8. Alguns indicadores tradicionais, como o verde bromocresol, por exemplo, apresenta a faixa de viragem de 3,8 a 5,4, o azul de bromotimol 6 a 7,6, a fenolftalina 8,2 a 9,8, a vermelho de metila 4,4 a 6,2 e o alaranjado de metila 3,1 a 4,4. Portanto, os testes utilizados com o papel tornassol azul confirmam, os resultados anteriores do papel tornassol azul, ou seja, o papel tornassol vermelho confirma os resultados. No caso do leite magnésio, percebe-se que o azul não ficou tão intenso em função da característica da solução do leite de magnésia ser bastante em função da sua viscosidade. Com relação ao sabão, percebe-se também que ocorre uma mudança de cor de vermelho para azul. E no caso do detergente, não é tão perceptível a mudança de vermelho para azul, percebe-se que fica mais escuro. Utilizaremos agora os papéis indicadores pH, que apresentam valores de 0 a 14. Os papéis serão inseridos nas respectivas soluções. Procede-se à secagem, posteriormente todos esses papéis, retira-se dos tubos, mantendo alguns minutos para que ocorra a secagem completa, de forma que não venha interferir no resultado de leitura do papel em relação ao seu pH. Percebe-se então para a solução 2, que é o de hidroxissódio, uma mudança de cor bastante perceptível em relação ao papel 1, que corresponde à solução de ácido clorídrico. E conforme os papéis entram em contato com as respectivas soluções, percebe-se que os compostos básicos apresentam um padrão de cor próximo uns aos outros e os ácidos também apresentam um padrão de cor próximo uns aos outros. Entretanto, entre ácidos e bases é bastante distinta a cor apresentada pelo papel indicador, cuja intensidade de cor varia em função do pH de cada solução. Após a secagem, será importante verificar os valores do pH e, com isso, montar uma tabela comparativa de cores envolvendo o papel indicador universal em relação aos indicadores, às soluções utilizadas em meio ácido e meio básico. Temos um padrão de cor semelhante entre 2, 5, 6 e 7 e, de outra maneira, 1, 3 e 4.
Nesse momento será introduzido então um novo indicador, que é a fenolftaleína. Os tubos já foram previamente preparados com as respectivas soluções anteriores do papel tornassol. Conforme adicionam-se 3 gotas de fenolftaleína, percebe-se mudança de cor em relação à solução. E a próxima etapa é utilizar o alaranjado de metila nos respectivos tubos de ensaio, comparando-se as cores obtidas em relação às soluções. Em relação à fenolftaleína, faixa de viragem de 8,2 a 9,8, incolor em meio ácido e um violeta avermelhado em meio básico. Quanto ao alaranjado de metila, apresenta faixa de viragem 3,1 a 4,4, vermelho em meio ácido e um alaranjado amarelado em meio básico. Com essas informações, será possível comparar as cores obtidas pelas respectivas soluções e a relação com o uso então dos indicadores fenolftaleína e alaranjado de metila. Percebe-se alguma dificuldade em relação à mudança de cor a respeito do uso de soluções mais viscosas, então nós temos ali principalmente em relação ao leite de magnésia. Temos aqui então as faixas de viragem com intervalos, cor do pH e os indicadores, alguns que foram utilizados para a realização do experimento. E a comparação das faixas de cor, portanto o ácido clorídrico confirma então uma cor mais avermelhada em meio ácido, né, para o alaranjado de metila, da mesma forma o vinagre, e incolor em meio ácido. Suco de limão, esquerda a fenolftaleína, direita o alaranjado de metila, agora em meio básico, leite magnésia, à esquerda rosa, fenolftaleína, e amarelo em meio básico. Conforme foi dito anteriormente, existe uma dificuldade em função da viscosidade do leite magnésia, da própria precipitação do óxido de magnésia, que com a água forma a solução. Então, em alguns momentos é necessário promover a agitação. O sabão procede-se da mesma forma. Então, fica nítido ali que o sabão tem pH básico. Promove-se a agitação em função da viscosidade. Cor amarela para o alaranjado de metila. E para o detergente, uma cor um pouco indefinida, ficou incolor, que caracteriza meio ácido, e uma cor amarelada, que caracteriza meio básico. Isso se deve pelo fato dos detergentes serem neutros. Comparando-se então a faixa de viragem com o auxílio do padrão, do pH, então solução de HCl entre 1 e 2. Para o hidróxido de sódio, então um valor entre 12 e 11, 12 ou 13, existe uma certa dificuldade de ter um valor exato em relação ao pH, mas ficaria entre 11 e 12. A solução 3 de vinagre, aí já percebe-se um valor de pH entre 2 e 3. A solução 4, que é o suco de limão, também uma faixa ali entre 2 e 3, o valor de pH.
Finalmente, nós temos o leite magnésio, 5. Em função da viscosidade, prejudica um pouco a leitura, percebe-se que o papel está um pouco borrado, mas ainda assim é visível, né? Evidencia-se o pH uma faixa de 11,12. 6, que é o sabão, também numa faixa de pH, entretanto percebe-se já um valor um pouquinho mais abaixo, 9, 10, 11, mas ainda assim no meio básico, 9 e 10. E finalmente nós temos o detergente. Então, pelo valor do pH, o detergente ficou mais próximo da neutralidade, que explica um pouco a situação anterior em relação à fenolftaleína e o alaranjado de metila. Eu ficaria numa faixa de 7, 7,5. Lembrando que a fenolftaleína tem faixa de viragem de 8,2 a 9,8 e o alaranjado de metila 3,144. Nessa etapa será realizada a transferência de hidróxido de sódio 2 normal. Transfere-se, portanto, 1 ml de hidróxido de sódio e será adicionado 3 gotas de fenolftaleína gota a gota. E na etapa seguinte, será transferida uma solução de ácido clorídrico 0,5%. Importante observar a reação que ocorre entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico na presença do indicador. Posteriormente, é importante proceder à agitação, justamente para auxiliar no processo de reação química entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Percebe-se já uma mudança na cor da solução. Ele passa para um rosa, um vermelho menos intenso em relação à condição inicial, a presença somente de hidróxido de sódio com fenolftaleína. Entretanto, o correto seria utilizar uma solução de concentração compatível, né? Mesma concentração molar ou normal, para que a reação pudesse ocorrer com um volume menor de ácido clorídrico no tubo de ensaio. Então, recomenda-se ali utilizar então um hidróxido de sódio 1 molar com um ácido clorídrico 1 molar com mesmas concentrações, evitando-se assim um gasto excessivo, né, em um tempo demasiadamente maior em relação ao uso de um outro reagente. Mas já percebe-se que, transferindo-se HCl, ocorre uma mudança de cor em função de uma relação estequiométrica de reação química entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, sendo necessário então anotar essas observações e promover e verificar qual a reação química que ocorre entre o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Então, a agitação ainda não ocorreu totalmente a mudança de cor, mas percebe-se já uma redução, né, na intensidade da cor rosa em relação à presença de hidróxido de sódio. Agradeço a todos pela presença no canal Laboratório Química Experimental, a aula prática Indicadores ácido-base,
Acessem nosso Instagram, Laboratório Química Experimental. Dúvidas, sugestões, perguntas, podem enviar para laboratorioque@gmail.com. Muito obrigado pela presença no canal e aguardo para a próxima aula no Laboratório Química Experimental.